Eu, João, vosso irmão e companheiro na tribulação, no reino e na perseverança em Jesus, achei-me na ilha chamada Patmos por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Achei-me em espírito no dia do Senhor e ouvi por detrás de mim grande voz como de trombeta, dizendo: o que vês, escreve em livro e manda às 7 igrejas: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Voltei-me para ver quem falava comigo, e voltado vi 7 candeeiros de ouro, e no meio dos candeeiros um semelhante a filho de homem, com vestes talares, cingido à altura do peito, com uma cinta de ouro. A sua cabeça e cabelos eram brancos como a alva lã, como neve, os olhos como chama de fogo, os pés semelhantes ao bronze polido, como que refinado numa fornalha, a voz como voz de muitas águas. Tinha na mão direita 7 estrelas, e da boca saía-lhe uma afiada espada de 2 gumes. O seu rosto brilhava como o sol na sua força. Quando o vi, caí a seus pés como morto, porém ele pôs sobre mim a mão direita, dizendo: não temas, eu sou o primeiro e o último, e aquele que vive. Estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos. Tenho as chaves da morte e do Hades. Escreve, pois, as coisas que viste, e as que são, e as que hão de acontecer depois dessas. Quanto ao mistério das 7 estrelas que viste na minha mão direita, e aos 7 candeeiros de ouro, as 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, e os 7 candeeiros são as 7 igrejas. Bem, irmãos, nós estamos abordando, né, o livro de Apocalipse dentro de quatro movimentos. O primeiro é que Cristo deve ser entronizado no céu. Isso já aconteceu. Nós vimos no capítulo 4 e 5 do Apocalipse. O capítulo 4 falando sobre o propósito de Deus para a criação, e sabemos que essa criação houve uma quebra, uma intromissão por causa do pecado, da revolta de Satanás e por causa da desobediência do homem, mas o Senhor Jesus veio a esse mundo e realizou a obra da redenção, e depois ele subiu e assentou-se à direita da majestade nas alturas, que é o capítulo 5. Nós vimos que esses 2 capítulos são chamados, né, pelo nosso querido irmão Stephen Kohn, que é a glória da criação e do Criador, capítulo 4, e a glória da redenção e do Redentor, capítulo 5. Isso já aconteceu, Jesus já foi entronizado no céu. Agora vem a segunda parte. No dia de Pentecoste, o Espírito Santo foi enviado, né, e os irmãos sabem, 50 dias depois da Páscoa, que era contado exatamente Pentecostes, significa 50 dias depois, né, que Jesus morreu na cruz. Então o Espírito Santo foi enviado e a igreja foi formada com aqueles 120 discípulos que estavam lá reunidos naquele cenáculo em Jerusalém, aguardando a promessa do Pai, como Jesus tinha dito. E desde então, nesses últimos quase 2000 anos, o Espírito Santo está na igreja, está com o povo de Deus, com um trabalho específico de entronizar o Senhor Jesus na vida de cada um membro do corpo e coletivamente na igreja. Nós vamos ver que o estado da igreja, né, pela informação das 7 igrejas, nós sabemos que o panorama final não é agradável. O panorama final de certa maneira nos confunde, e nós estamos vendo isso nos nossos dias. Mas Deus vai realizar o propósito dele. Ainda que nem todos vão participar de maneira plena, mas há um grupo que o Senhor está levantando, está trabalhando com essas pessoas dentro da igreja, dentro do grande corpo. Deus está formando um corpo menor, que ele chama nas 7 igrejas de os vencedores. Eles são idênticos ao remanescente do Velho Testamento de Israel. Então, irmãos, hoje nós vamos tentar ver se nós podemos chegar nesse ponto que nós estamos mencionando. Algumas coisas precisam ser mencionadas antes para os irmãos entender sobre essa questão
das 7 igrejas, né? Essas 7 cartas enviadas às 7 igrejas, elas podem ser estudadas, primeiro, historicamente, quando você estuda aquela igreja que existiu realmente, chamada igreja em Éfeso. Havia um grupo de cristãos numa cidade chamada Éfeso. Eles existiram e todas as coisas mencionadas dentro da carta à igreja em Éfeso, elas existiam naquela localidade. Então isso é estudar as 7 cartas ou as 7 igrejas historicamente. Espiritualmente, significa que você pega aquelas lições e aplica para a igreja nos nossos dias. Então você pode encontrar um aspecto de uma igreja como Éfeso ou de Esmirna, você pode encontrar de todas as 7 em algum aspecto da igreja dos nossos dias. Em Belo Horizonte, em Minas Gerais, no Brasil ou no mundo. Isso é espiritualmente. Mas nós estudamos também, é o que nós queremos enfatizar aqui, é estudar as 7 igrejas profeticamente. Ou seja, as 7 igrejas também representam os 7 períodos ou 7 etapas que a igreja de Jesus Cristo vai passar aqui na terra. E tudo indica que nós estamos já no finalzinho, né? Já experimentamos o que é Filadélfia, que é a 6ª, e o processo de Laodiceia está visível aí, né? De maneira visível e palpável para todo mundo ver. Rico sou e abastado e de nada tenho falta. O orgulho espiritual está aí manifestado, e exatamente essas pessoas é que Jesus tem que dizer: você não sabe que você é miserável, pobre, cego e nu. Essa é a definição que o Senhor dá de, infelizmente, né? Laodiceia significa julgamento do povo, Laos e de Caios, ou opinião do povo, opinião da maioria. Tá vendo? Essa situação que nós vemos hoje na história da igreja. Agora, prestem bem atenção aos irmãos. Nós dissemos o seguinte: o capítulo 5, ele aconteceu mais ou menos no ano 33 e meio, mais ou menos, tá? Vamos dizer que Jesus viveu aqui na terra 33 anos e meio, porque ele teve 30 anos se preparando, não é isso? E depois 3 anos e meio foi o ministério dele. E aí ele morreu, deu a sua vida na cruz, depois ressuscitou, passou 40 dias aqui na terra, falando sobre o reino de Deus com os discípulos, antes de subir para o Pai. E depois, mais 10 dias, os discípulos passaram no cenáculo, orando. E aí então, no ano, como é que se diz? No 50º dia, não é? No dia de Pentecoste, então o Espírito Santo veio. Então preste bem atenção. O capítulo 1, essa visão que é descrita aqui do versículo 9 até o versículo 20, esse capítulo segue imediatamente o que aconteceu no capítulo 5. Os irmãos estão entendendo? Jesus subiu, certo? Ao céu e assentou-se à direita da majestade nas alturas, tá? Depois nós vamos ver que os 4 primeiros selos foram abertos naquele momento que ele chegou lá no trono do Pai. Quando ele chegou no céu, ele abriu os 4 primeiros selos, né? Nós estamos vivendo, não é, provavelmente entre a abertura do 4º e do 5º selo. Agora veja, o capítulo 1, de 9 até 20, segue imediatamente depois disso. Está vendo? Então passaram-se muitos anos, desde o ano 33 e meio até o ano 95, aí o Senhor Jesus apareceu para João, deu a ele essa revelação que está aqui. Os irmãos estão entendendo? Nesse período, não houve nenhuma manifestação do Senhor, pelo menos com a pessoa de João. João está na ilha de Patmos, exilado, e agora o Senhor aparece para ele. Isso é depois que ele subiu ao céu. Agora, irmãos, a coisa importante que nós queremos ver aqui é o seguinte: João tem uma visão do Senhor em 10 pontos, tá? 10 pontos. Ele vai ver o Senhor descrito de 10 maneiras diferentes. Tá aqui. Ele é descrito de maneira diferente em 10 pontos, melhor dizendo. Ok? Agora, uma coisa importante que nós vejamos isso. Esta visão que está no capítulo 1, versículo 9 até o versículo 20, ela vai ser cobrada, cada pedacinho no início de cada uma das 7 igrejas. Isso é de tremenda importância. Os irmãos sabem por quê? Porque essa revelação que é dada no início, então ele diz: agora você vai escrever o que você viu. Escreve,
as 7 igrejas. Então João começa a escrever. Aí os irmãos querem ver? Ele diz: ao anjo da igreja em Éfeso escreve: isto diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Isso está no capítulo 1, essa parte da revelação. Onde que está? Aonde? Verso. Primeiro ele diz: tem as 7 estrelas na mão direita. Está onde? Né? Está onde? Verso 16. Tinha na mão direita 7 estrelas. Está vendo? E o que mais aqui? Ele diz: ele anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Tem isso também aqui atrás? Né? Onde? Verso 13. Então, João diz que eu vi no meio dos 7 candeeiros um semelhante a filho do homem. Qual que é a diferença agora, irmão? É que lá, quando ele teve a visão, ele apenas viu o Senhor no meio dos candeeiros, mas em Éfeso ele anda. Está vendo? Está andando no meio dos 7 candeeiros. Se o candeeiro representa a igreja, o que ele está fazendo? Ele está examinando a igreja. Ele está procurando alguma coisa. Os irmãos estão entendendo? Se ele está procurando, veja, essa visão que é dada no capítulo 1, do versículo 9 até o 20, é um pedacinho da revelação, é dada para cada uma igreja. Agora, irmão, por favor, aqui não tem jeito, aqui nós temos que ser o mais claro, mais sincero, mais objetivo possível. Caso contrário, nós vamos ficar pregando em cima de uma coisa que a Bíblia não ensina, e aí nós não vamos entender. Se cada pedacinho da revelação é dado a uma igreja, a qual igreja que ela é dada? A igreja local, tá certo? Mas igreja local, irmão, hoje nós sabemos que é muito difícil, não é isso? Porque quantas igrejas nós temos em Belo Horizonte? O irmão disse umas 300, né? E outra pessoa disse que tem quantas? Né? Tem uma só, não é verdade? Ele está certo e o outro está certo também. Não é verdade? Porque tem, vamos dizer que tem 200 ou 300 igrejas, nomes diferentes, tá vendo? Mas aqui, irmão, quando Jesus escreveu, era uma igreja em uma cidade. Tá vendo? Todos os salvos, todos os lavados do sangue do Cordeiro faziam parte da mesma igreja. Agora imagine bem: ao anjo da igreja em Éfeso, ao anjo da igreja em Esmirna, ao anjo da igreja em Pérgamo, ao anjo da igreja em Tiatira, ao anjo da igreja em Sardes, ao anjo da igreja em Filadélfia, ao anjo da igreja em Laodiceia, ao anjo da igreja em Belo Horizonte. Quem vai receber essa carta, irmão? Se o Senhor Jesus mandasse uma nova, uma 8ª carta, que não vai mandar, graças a Deus, né? Lamentavelmente por um lado, felizmente por outro. Mas se ele mandasse, o que vai acontecer? Não encontramos o destinatário, volta para o remetente. Não é assim que acontece? Então, irmão, se nós quisermos entender o que está acontecendo aqui, você vai descobrir o seguinte: cada igreja numa cidade, de acordo com o propósito original de Deus, ela recebe um pedacinho da revelação da pessoa do Senhor Jesus. E essa revelação é o ministério da igreja, daquela igreja naquela localidade. Aí nós vamos descobrir como é que o Senhor pode ser entronizado na igreja. Então, a igreja em Belo Horizonte teria um pedaço da revelação, a igreja de São Paulo teria um outro pedaço, a igreja no Rio de Janeiro teria outro, a igreja em Porto Alegre, a igreja de Curitiba, em cada cidade. Vai receber um pedacinho. Quando nós juntamos tudo, você tem a visão de Cristo, como você tem no capítulo 1. Agora, nós sabemos que, lamentavelmente, a igreja está esfacelada em divisões. Divisões e mais divisões. Por isso que eu disse para os irmãos outro dia: é lamentável que hoje alguém simplesmente arranje uma portinha, uma pequena portinha, ele vai lá, compra umas cadeiras, arranja um aparelho de som, né? E é uma coisa que não falta mesmo. Pode ser uma portinha assim para caber 10 cadeiras, o microfone está lá, né? E aquilo arrebenta os ouvidos da gente.
e abre uma portinha, depois vai lá e escreve igreja e coloca mais uns nomes na frente e pronto, é uma nova igreja. Negativo, irmão. Pode haver pessoas salvas ali dentro, lavadas pelo sangue de Jesus, mas igreja do Novo Testamento, como é que você pode dizer que você é? Ou seja, a maneira de se comportar, a maneira de viver, o governo da igreja, a prática da igreja, você vai dizer que isso é igreja? Me entendam bem, não é dizer que as pessoas que estão lá não são igreja e não são salvos, não. Se eles aceitaram o Senhor Jesus, eles fazem parte da igreja, que é o corpo de Cristo. Mas a prática, irmãos, a prática hoje é completamente fora do que está na Bíblia. Completamente fora. Então, irmãos, eu tenho que ter muito cuidado para mim falar de tal maneira que eu não negue o Senhor, que eu não posso negar o Senhor, né? E para mim aí é o seguinte: se eu tiver que agradar, eu agrado a Ele, e que o resto possa todo se virar contra mim. Mas se eu agradar a Ele, amém, para mim me basta. Mas eu devo ter um certo cuidado, tá? Para não colocar alguma coisa, talvez, que não seja no devido tempo, né? Existem tantos livros hoje aí que você pode, quem está interessado em conhecer sobre igreja, pode ler, tem escritos do Otmani aí, né? Que é verdadeira dinamite, né? A vida normal da igreja cristã, palestras adicionais sobre a vida da igreja. Se você tem medo, não, nem leia, porque é verdadeira dinamite, ok? Muito bem, mas nosso propósito, irmão, não é só para mostrar aos irmãos isso. Quando nós pensarmos aqui na igreja, nós temos que pensar com essa perspectiva: a igreja é uma só. Do ponto de vista de Deus, quando Ele olha do céu para a terra, Ele disse: lá está o meu povo, a minha igreja, os meus representantes na igreja, na cidade de Belo Horizonte. Isso é tudo que Deus faz. Ele não vê nada daquele grupo aqui, daquele grupo ali, negativo. Ele não vê nada disso. Continua para o apóstolo original: a igreja em Corinto, a igreja em Roma, a igreja em Filipos, a igreja em Colossos, a igreja em Tessalônica. É uma igreja em cada cidade. Você fala, hoje praticar isso é possível? Não, eu creio que humanamente é impossível. Impossível. Nós vamos ver depois, mais na frente, que até a volta do Senhor Jesus vai continuar a igreja católica. Você não pode dizer que não é cristão, porque há pessoas salvas lá dentro. Tiatira tem chamada para vencedores, inclusive. Sardes vai continuar até a volta do Senhor, que é o protestantismo. Filadélfia, que é o testemunho da unidade, vendo? Aqueles que realmente viram essa verdade de que o corpo de Cristo é um só, que a igreja é uma só, o cabeça é um só, todos nós somos membros de um corpo só. Então esses são os que viram Filadélfia. E Laodiceia, profeticamente, são aqueles que se envaideceram tanto porque viram de uma maneira tão maravilhosa o que é Filadélfia, que eles escorregaram e desceram lá do pico, lá de cima, e foram lá para baixo, dizendo: sou rico, sou abastado, não preciso de ninguém. Essa é Laodiceia profeticamente. Laodiceia no sentido, irmãos, de não ter vida, entendeu? De não ter nenhuma espiritualidade, não ter maturidade, não ter crescimento. É Laodiceia, mas é no outro sentido, é espiritualmente, é o estado da igreja hoje. É o estado da igreja, ok? Muito bem. Eu lembro que o irmão Stephen, né, ele diz o seguinte, que no capítulo 1 você tem a revelação. Jesus se revela. É revelação, né, que está escrito aqui, ó, revelação de Jesus Cristo. Tá? A palavra revelação no grego é apocalipsis. É a palavra apocalipse. Significa tirar o véu, abrir a cortina do palco. Está vendo? Para você ver os atores trabalhando. É isso que está aqui. Tirou a cortina para nós vermos o que está acontecendo. Esse é o Apocalipse, né? No grego você tem 3 palavras que nós confundimos na nossa tradução, misturamos tudo, que é parúzia, Apocalipse e epifaneia. Está vendo? Epifaneia só vai acontecer quando Jesus for visto visivelmente. É o aparecimento do Senhor Jesus. O Apocalipse, está vendo? É a revelação, é você ver os fatos, os atos, os acontecimentos. E a parúzia, ela inclui tudo isso. A parúzia é como se fosse esse quadro aqui. E aqui dentro desse quadro você tem Apocalipse e Epifaneia.
Cafané é o final, quando Jesus descer visivelmente. Agora veja, irmão. Jesus revela, ele dá a revelação para a igreja, que é o que está aqui no capítulo 1, e depois então ele vai cobrar essa visão que ele deu, essa revelação que ele deu para a igreja. Essa cobrança, ou essa responsabilidade da igreja se chama vocação. Ok? Então vamos dizer que é assim. Você tem revelação e então você tem a revelação e a vocação. Os irmãos sabem onde é que a maioria dos cristãos e a maioria das igrejas falham. Onde é que está o fracasso? Você não pode dizer que as pessoas não têm revelação, e a revelação, ela provoca uma vocação. A vocação é o cumprimento da revelação que você teve, tá vendo? Só que o irmão Stephen, ele diz, para você realmente cumprir a vocação, tá vendo? A cruz. Mas a cruz que ele fala é: se alguém quiser me seguir, negue-se a si mesmo e tome sua cruz cada dia, tá vendo? Então, se não houver o processo do quebrantamento na nossa vida, tratamento da cruz, ou seja, negar o nosso eu, tomar a cruz, não é isso? Eu lembro do irmão Christian falava assim: quando você fala da cruz, o sinal é mais. Quando você toma a cruz, o sinal é vezes. Sim, é vezes, mas desculpa, é no outro sentido. O que é, irmão? Né? Quando você faz uma questão lá de prova, qualquer coisa, depois você faz isso aqui para você. O que você entendeu que ele disse para você? E os irmãos sabem. Anular, tá vendo? Então, esse negue-se é anular. Uma pessoa que nega a si mesma é uma pessoa anulada. Não é verdade? E a própria palavra, isso aqui, ó, a própria palavra cross, em inglês, tá vendo? Tem um montão de professores aqui. Tem professor de grego, tem professor de inglês, né? Be careful. Tenha cuidado, né? Os irmãos sabem, você fala, cross é cortar, não é isso? Pode ser cruzar também, cross, você cross the street, você atravessa a rua, tá vendo? Mas a palavra cross, quando o professor, ele olha para a sua resposta e diz assim, cross out. Cross out, quer dizer, corta fora. Então, quando você fala sobre cruz, o sinal é isso aqui, ó. Falar sobre a cruz é muito bom, mas irmão, tomar a cruz, aí o sinal é de anulação. Quando você põe a cruz nas costas, você nunca vê o sinal de mais. Tá vendo? O sinal sempre é para cortar. Então, isso, irmão, a cruz tem que entrar. Se a cruz não entrar, você nunca terá vocação. Tá vendo? Por isso, irmão, há muitas pessoas que hoje praticam essa questão de unidade da igreja. Tá vendo? Mas tem toda a verdade, tudo certinho nos devidos lugares. Só faltou a cruz. Só faltou a cruz. Tá vendo? Porque a cruz é que vai trazer verdadeiramente o amor de Filadélfia. Se não houver o amor de Filadélfia, não é Filadélfia. Porque a Filadélfia quer dizer amor fraternal. Se você não tem a própria essência da palavra, como é que você pode dizer que é Filadélfia? É só porque nós praticamos as verdades tudo certinha? Não, irmão. Você sabe onde é que você encontra as duas coisas mais certinho nos seus devidos lugares? As duas coisas mais? Onde você encontra tudo nos seus devidos lugares, sabe onde? Hospital. Tudo limpinho, tudo branquinho, não é isso? Mas é lugar para morto e para doente. Mais para doente. E o outro lugar você sabe qual que é, né? É cemitério. Tá? Lá tem flor para todo lado, né? Tudo cheiroso, mas quem gosta de ficar lá? Então, irmão, você pode encontrar tudo certinho. Você quer ver uma coisa? Olha aqui. Você pode encontrar uma igreja que tenha mais qualidade do que Éfeso. Olha aqui, verso 2 do capítulo 2. Desejável. Conheça as tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança,
que não pode suportar homens maus, que puseste à prova os que a si mesmos se declaram apóstolos e não são, e os achaste mentirosos, tem perseverança, suportaste prova por causa do meu nome, não te deixaste amolecer. Está vendo? Irmão, você já viu uma igreja com qualidades como essa? Aí diz, tem porém contra ti, que abandonaste o quê? Abandonou, arrefeceu, esfriou. Está vendo? E outra coisa, preste bem atenção, conheça as tuas obras. Está vendo? E o teu trabalho, e a tua perseverança. Meus irmãos sabem, quando Paulo escreveu a carta 1 Tessalonicenses, não é trabalho, não é obra, trabalho e amor. Desculpa, não é obra, trabalho e perseverança, é a obra da fé, o trabalho do amor e a firmeza da esperança. Está vendo? Não tem mais nem fé, nem amor e nem esperança. Está vendo? Essa é a igreja em Éfeso. Tudo certinho, seus devidos lugares, mas tudo mortinho. Né? Muito bem. Irmão, como que o Senhor Jesus vai ser entronizado nas 7 igrejas? Como é que o Senhor vai ser entronizado? Desculpe, na igreja. Então, as 7 igrejas vão mostrar para nós. Os aspectos positivos devem ser praticados, os aspectos negativos devem ser abandonados e eliminados. Se isso acontecer, por exemplo, se ele aparece para a igreja em Pérgamo, como é que ele aparece para a igreja em Pérgamo? Isto diz aquele que o quê? Espada, aqui tem a espada afiada de 2 gumes, está vendo? Então o que ele está dizendo? Conheço o lugar onde você habita, onde está o trono de Satanás. Ele está falando para a igreja. Por quê, irmão? Por que ele está falando sobre a espada afiada? Porque na época de Constantino, a igreja casou com o Estado. E quando os dois estão casados, o que tem que fazer? Tem que passar a espada no meio para poder separar. Está vendo? Então, esse é o aspecto negativo. A igreja tem que ser separada do mundo. Muito bem. Veja, irmãos, João, quando ele se virou, diz a palavra de Deus, né? Quando ele se virou no dia do Senhor, verso 10. Ele diz, voltei-me para ver quem falava comigo, verso 12, e voltando, vi 7 candeeiros de ouro. Ele viu 7 candeeiros. Então os irmãos sabem, primeiro, candeeiro é usado para iluminar a noite, não é isso? Porque está produzindo luz através do óleo, do azeite. E esse candeeiro representa a igreja, diz, os 7 candeeiros são 7 igrejas. Ô irmãos, nós já compartilhamos aqui, mas para aqueles que talvez não participaram, leia lá no livro de Êxodo, acho que capítulo 25, como é que o candeeiro era feito. Coisa impressionante. Era feito de como é que é a expressão lá? Um talento, né? Talento de ouro. Era obra batida. Já pensou? Você pegar o ouro e formar um cálice, uma amêndoa, uma flor, batendo no ouro. Tem gente aqui no nosso meio que trabalha com ouro. Tem um irmão que trabalha com ouro aqui, deve saber muito bem o que eu estou falando aqui. Você pegar o martelo, irmão, você não faz em série. Não tem jeito de você pegar e colocar dentro do molde e sair fazer 5, 10 candeeiros. Não, cada candeeiro tem que ser feito de obra batida. Tá vendo? E esse candeeiro representa a igreja. Isso quer dizer o seguinte, que uma igreja não pode imitar a outra. Ou seja, uma igreja numa localidade não deve imitar uma outra igreja em outra localidade, porque o Espírito Santo, ele trabalha com cada grupo de irmãos em cada localidade de maneira diferente. Lógico, diferente nas coisas que podem ser diferentes, né? Há coisas que não tem jeito de mudar, é tudo igual, né? Certas verdades que não mudam. Mas esse negócio de querer copiar, lá a reunião é assim, nós queremos fazer também, irmão. Muito cuidado, porque o Espírito Santo pode não aceitar esse tipo de coisa, não é? Então, os 7 candeeiros é uma visão da noite. Mas quando ele voltou, ele viu o Senhor Jesus, como é que ele viu? Ele diz aqui, o rosto dele. Verso 16. Última parte, o seu rosto brilhava como o sol. Portanto, não é de noite. Não é isso? É uma visão do dia. Então, irmão, veja bem. Se os 7 candeeiros estão brilhando é na noite. Por quê?
Porque desde que Jesus foi traído por Judas, a palavra de Deus diz, e era noite. Aí nós estamos vivendo essa longa noite, e a palavra de Deus diz que quando nós chegarmos no auge da noite, que é meia-noite, tá vendo? Quando as trevas chegam no seu ápice, como o meio-dia também, é quando o dia chega a ser perfeito, a palavra de Deus diz. Aí vai se ouvir uma voz do anjo dizendo, eis o noivo. Tá vendo? Então nós estamos vivendo a noite, mas a igreja, ela funciona como a lua, não tem luz própria, funciona de noite, mas ela recebe a luz do sol. É por isso que você tem aqui o candeeiro, é uma visão da noite, e o rosto do Senhor como sol que brilha na sua força, é uma visão do meio-dia. Tá vendo? Porque esse é o papel da igreja, é receber essa luz do sol, tá vendo? E refletir para o mundo que está em trevas, tá? 7 candeeiros, não é? Agora, vamos ver essa descrição que João deu para nós aqui. Primeiro, verso 13. No meio dos 7, no meio dos candeeiros, um semelhante a filho de homem. Um semelhante a filho de homem. Quer dizer, João, ele viu o Senhor Jesus e disse, olha, ele é semelhante ao filho de homem, mas não é propriamente o filho de homem. Isso quer dizer, irmãos, que Jesus, ele conserva aquela mesma imagem, aquela mesma aparência que ele tinha aqui. João sabia que ele não é filho do homem, é um semelhante a filho de homem, tá certo? Filho de homem. Trazem do, na minha tradução está correto, não é? E aí então agora, irmãos, ele vai começar a descrever o Senhor Jesus. Então veja, ele vai descrever primeiro o simbolismo que nós temos aqui, é o simbolismo da função do Senhor, como cabeça da igreja, como grande sumo sacerdote, que intercede diante do Pai por nós. Então, quais são as duas coisas? Primeiro, vestido de vestes talares, isso, veste comprida até os pés, isso, e tá vendo? Veja. Então veja bem, o que essas duas coisas representam? Que ele está mostrando a função dele. Primeiro, vestido com uma veste talar, tá vendo? Mostra que ele é sacerdote, e a roupa na Bíblia sempre representa justiça. Então ele está cheio de justiça, tá? Segundo, cingido pelos peitos com um cinto de ouro. Ora, irmão, nós sabemos que todo mundo usa cinto na cintura. A colocar um cinto aqui na altura do peito é bastante estranho, não é isso? Mas por quê? Está falando sobre a questão de afeto, de compaixão, de amor, tá vendo? Então, como nosso grande sumo sacerdote, ele é cheio de misericórdia, cheio de compaixão. Segundo, o simbolismo do seu caráter, verso 14. Sua cabeça e cabelos brancos como a neve e a lã, e os seus olhos como chama de fogo. Então veja, o que é o caráter dele? O que quer dizer cabeça e cabelos brancos como a neve e a lã? Ele é cheio de sabedoria, tá vendo? Porque, irmão, está falando de caráter, autoridade não, autoridade é atividade, nós vamos ver agora mesmo, a autoridade está aqui também, né? E a segunda coisa, é que ele tem os olhos como chama de fogo. Uma pessoa pode ter sabedoria, mas ele precisa de outra coisa para poder a sabedoria funcionar, que é discernimento. Está vendo? Então os olhos como chama de fogo significa que ele está cheio de discernimento, né? O simbolismo da atividade dele, verso 15 e 16, a primeira parte. Os pés semelhantes ao bronze polido, como que é refinado numa fornalha. A voz como voz de muitas águas, e tinha na mão direita 7 estrelas, tá? Então veja aí, vamos ver. Os pés semelhantes a latão reluzente. O que é latão ou bronze na Bíblia, irmãos? Julgamento, é isso? Representa o julgamento. Por isso que o altar de bronze, quando o pecador chegava lá em Israel, no tabernáculo, a primeira coisa que ele encontrava era o altar de bronze, que representa o Calvário, onde nossos pecados foram julgados em Cristo, né? Segundo,
sua voz como de muitas águas. Veja, os irmãos sabem quando a pessoa tem essa voz, como está mencionando aqui? Aqui sim, ele está cheio de autoridade, tá vendo? Baseada na vida, que tem muita autoridade hoje baseada no grito, né? Mas aqui a autoridade do Senhor é baseada na vida, né? Na sua mão direita tem 7 estrelas. O que é isso, irmão? 7 estrelas são o quê? São 7 anjos. Então, se os anjos, eles têm um relacionamento com a igreja, então ele está cheio de responsabilidade, cheio de força. E da sua boca saiu uma espada aguda de 2 gumes. Ele está cheio de poder. De poder, cheio de poder. Bem, os irmãos, eu disse para os irmãos que existe um livro do irmão Stephen, né? Que é a Visão de Cristo, é isso? Visão de Cristo. Visão de Cristo no Apocalipse, né? Eu tenho impressão que nesse livro, irmão, dá essa descrição, menos os títulos. Simbolismo, disso assim. Ele só menciona os 10 pontos, tá? Se você tiver o livro, depois você pode ler, que você vai ganhar a mesma coisa que eu estou falando aqui. E a última coisa, simbolismo da glória do Senhor, que é o verso 16b, que é o seu rosto brilhava como o sol na sua força, né? Então o que quer dizer isso, irmão? O rosto dele brilhando como o sol na sua força significa o quê? Saúde, beleza e caráter espiritual. Então, essa é a glória do Senhor, é mostrada no rosto dele brilhando como o sol. Muito bem, estou só repetindo para os irmãos. Capítulo 1, verso 13, é o simbolismo da sua função, sacerdote e rei, tá? O vestido e o cinto. 14, simbolismo do seu caráter, sabedoria e discernimento, cabelos e olhos. E simbolismo da sua atividade, justiça, os pés, a voz, a mão direita e a boca, não é? Simbolismo da sua atividade, que é justiça, autoridade, responsabilidade e poder. E o 16, simbolismo da sua força, que é saúde interior, beleza e caráter espiritual. Muito bem. Agora, irmãos, será que nós encontramos essa revelação que o Senhor deu? E ele diz, o que você viu, o que tem que fazer? Está escrito aí, ó, verso 19. Então escreve, tá? E depois ele diz, tem que escrever para 7 igrejas. Então ele vai mostrar para nós agora o seguinte, que essa visão, essa revelação que foi dada no capítulo 1, então agora ela é transmitida para cada igreja, ok? Então a igreja em Éfeso tem uma responsabilidade, ela vai ser cobrada. Por isso que o Senhor Jesus agora não é visto mais a partir de Éfeso, do capítulo 2 para frente, ele não está mais no meio dos 7 candeeiros, ele não está apenas de pé no meio da igreja, ele está andando no meio dos 7 candeeiros. Você está examinando a igreja dele, agora veja, irmãos, está examinando a igreja dele desde o primeiro século até o final. Está vendo? Porque começa com Éfeso e termina com Laodiceia. Muito bem, vamos ver se a gente encontra aqui, já mencionamos um ponto, vamos ver se dá para a gente descobrir. Em Éfeso, ele tem as 7 estrelas e anda. Muito bem. Onde é que está as 7 estrelas? Capítulo 1, versículo 16. Ok? Só para ajudar os irmãos para a gente poder correr. E que ele anda. É o versículo 13 que diz que estava no meio, mas não diz que estava andando. Ok? Esmirna. Essas coisas diz o quê? O primeiro e o último, que esteve morto e tornou a viver. Onde é que está? Não, veja, aqui diz que ele é o primeiro e o último. 1,18. Ok. E foi morto e tornou a viver. Tá? 18a. Ok? Então tá aí. Pérgamo. Aquele que tem espada aguda de 2 gumes. Tá onde? No 16b. É isso? Da boca saíram uma afiada espada de 2 gumes. Tiatira. Olhos como chama de fogo. Os irmãos estão acompanhando? Nas igrejas, o Senhor diz, isso diz aquele, e aí então mostra essa revelação, é isso? 14b, é isso? E pés como bronze polido. 15a, ok. Sardes.
Aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Onde está? Os 7 Espíritos. Não, 1,14. Desculpe, não. Não, 7 estrelas é no 16, irmãos. Os 7 Espíritos. Tem aqui sim, gente, onde é que está? 1,4. Isso, 1,4. Né? Ok? Agora, irmãos, Filadélfia. O que diz aí? Isso diz aquele, o santo, o verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que abre, ninguém fechará, e fecha, e ninguém abrirá. Né? Não, irmão, eu estou perguntando onde é que está essa revelação, porque agora essa que ele vai cobrar da igreja de Filadélfia, onde ela está no capítulo 1. Irmão, ele tem a chave de Davi. Não está falando sobre chave da morte do Hades, chave de Davi. Né? Não, irmão, olha, irmão, só um minutinho, irmão. Tem que ser a palavra idêntica. Não é parecido não, porque todas as outras que nós vimos, a palavra é exatamente. Eu vou deixar essa para vocês quebrar a cabeça até a semana que vem. Vou deixar essa para vocês descobrir até a semana que vem. Se Jesus voltar antes disso, você não terá que responder. Ok? Laodiceia, irmãos. Come back. Ao anjo da igreja escreve: essas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Está onde? Amém, fiel testemunha. 1,7? Não, 1,5. Da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha. É isso? Não tem amém, mas não é a mesma coisa, ok? Então essa aí não tem não. Você vai encontrar mais na frente, no livro de Apocalipse tem. Ó. Nós sabemos que é o nome de Jesus, é amém, né? E o princípio da criação de Deus. Parte B. Não, tem que ser não, porque senão confunde. Se não for a palavra-chave, negativo. Não, irmão, tem uma razão para isso, eu não vou falar, entendeu? Não vou falar hoje. Sabe por quê? Porque você vai voltar para casa, vai ter tempo para meditar, e lá no pé da vaca, desculpe o Senhor, né? E beber leite assim, bem purinho, sem mistura, sem contaminação nenhuma. Ele vai mostrar para você. Vai lá e peça a ele, diz: Senhor, por quê? Por que Filadélfia, Senhor, não está nessa... Não tente. Ok? Muito bem. Bem, aquele relógio ali hoje está nos ajudando bastante. Acho que eu vou seguir por aquele, vou tirar isso aqui. Irmão, só temos 15 minutos, né, irmão? 15 minutos, para a gente poder concluir. Tá? Não vai dar para entrar nas 7 igrejas, tá? Para a gente entrar praticamente nas igrejas, né? O que eu estou querendo, irmãos, é limitar a questão do tempo, porque se você grava um monte de fitas, 8, 10 fitas, é difícil para as pessoas adquirir, tá certo? E se a gente tem o propósito de colocar no papel, aí você pode depois ler no papel, né, com detalhes, não é? Os irmãos sabem, eu estou escrevendo, né? Falei com os irmãos que eu estou terminando, falta apenas 3 capítulos. 3 capítulos do Levítico para terminar. O livro vai ficar com 250 páginas aproximadamente. Tá? 250 páginas. Muito detalhe, muita riqueza. Deus está abençoando muito mesmo. Tá? E só para os irmãos lembrar de orar,
aquele livro sobre sofrimento, suas 7 causas, eu já mandei para a editora Vida, para eles conhecerem. Tá? Vou fazer uma experiência, né? Eu estou vendo que não dá para mim continuar envolvido com essa questão de livros e publicar, entendeu? Não tem condição de fazer. Então estou mandando para eles lá, se eles tiverem interesse, eu acredito que é um livro, uma mensagem bem singular, não é? Dentro da literatura evangélica no Brasil. Se eles tiverem interesse, então eles vão imprimir esse livro. E o próximo é o Levítico, né? Então os irmãos, lembrem de orar por isso, realmente o Senhor abençoar de acordo com o que Ele tem determinado, né, nessa questão. Ok. Como é que nós estudamos as 7 igrejas? Historicamente, espiritualmente e profeticamente, né? Então eu disse para os irmãos o seguinte, que quando nós estudamos as 7 igrejas, historicamente, os fatos que nós encontramos naquela carta existiam naquela cidade. Por exemplo, o templo, onde está o trono de Satanás. É porque naquela cidade de Pérgamo tinha o templo de Esculápio, que era o deus, chamado Deus da medicina. É isso? Os irmãos sabem, Deus da medicina é uma cobrinha. É isso? É uma cobrinha. Quem é médico não precisa ter medo de usar, né, o símbolo aqui na sua roupa, porque não tem nada a ver. Você não, estou usando o símbolo da serpente, não. É o símbolo da medicina. Mas naquela época, naquele tempo que estava lá, né, era coisa muito séria. Sério mesmo. Tá? Então isso é historicamente. Por exemplo, em Laodiceia, vendia tecidos, colírio e ouro. Por isso Jesus falou, aconselho que você compre de mim vestes brancas, colírio e ouro purificado pelo fogo. Então isso é historicamente, isso existia naquela cidade. Agora, espiritualmente, as lições de cada igreja se aplicam às igrejas de todas as eras. Todas as eras. Em toda a história do cristianismo, você pode pegar uma mensagem de Éfeso, ou de Esmirna, de Pérgamo, de Tiatira, e aplicar numa igreja lá do 15º século, ou do século XII, ou do século VIII, tá certo? Mas profeticamente, não tem jeito de você fazer isso. Porque a igreja em Éfeso, o que ela representava dos cristãos foi até o ano 100, ali terminou. Do ano 100 até o ano 300, já é outra igreja, é Esmirna. E aí então nós queremos ver exatamente isso agora. Profeticamente, nos mostram 7 períodos da história da igreja. O que foi achado no período da igreja em Éfeso, o primeiro século, não será achado nos outros períodos. Cada igreja representa um certo período da história do povo de Deus. Certo? Então vamos ver, Éfeso. Há 2 traduções para esse nome. 2 autores dão ou desejável, porque não é o melhor, é isso? É desejável. E o outro diz que é enfraquecimento. Bem, eu não sei, não posso definir o que seria melhor, porque realmente meu conhecimento de grego é bem limitadinho, pequenininho. Né? Então representa, irmão, a igreja em Éfeso representa o estado dos cristãos, de todos os cristãos, de todos os lugares. Os irmãos estão entendendo? Isso é que é profeticamente. A situação da igreja, no sentido geral, até o ano 100, era como a situação da igreja em Éfeso. Só que dentro daquele estado de coisa, tinha alguns irmãos que o Espírito Santo chamava de vencedores. Está vendo? Mas o estado geral é que ela tinha perdido o seu primeiro. Ok? Isso é primeiro. Segundo, Esmirna. Esmirna, não tem dúvida, significa mirra. Mirra. Né? E ela representa os 200 anos de perseguição de Roma. De Roma. 200 anos. Foi do ano 100, mais ou menos. Né? Você não pega estritamente as datas, não. Mais ou menos, do ano 100 até o ano 300. 200 anos de perseguição, 10 perseguições programadas. Está vendo? Então, essa é a igreja em Esmirna. Aí vem Pérgamo, que começa mais ou menos com o ano 313, né? 313 com Constantino. E Pérgamo significa eis o casamento. Pergamos, né? A palavra gamos é casamento, ou seja, poligamia, quer dizer, muitos casamentos, vários casamentos, né? Então aqui você tem a palavra Pérgamo. O Espírito Santo diz: eis o casamento. O que aconteceu? Constantino trouxe, né, o mundo, juntou o mundo com a igreja, e aí então nasceu o casamento, que Deus não podia aceitar de jeito nenhum.
vai do ano 313 até o ano 600. Mais ou menos, tá? Por favor, lembre-se disso, é mais ou menos as datas. E aí então, irmãos, surgiu a igreja de Tiatira. Então, no 6º século, com um livro escrito por Santo Agostinho, se não me engano, no 3º século, chamado A Cidade de Deus, né? Foi montado todo o sistema da igreja, mas ele nunca intencionou escrever aquele livro com essa finalidade. E aí então começou o estado chamado de Tiatira. O que quer dizer Tiatira? Incenso contínuo. Está vendo? Tem uma outra tradução, eu não sei se o irmão lembra, irmão. Sacrifício aromático. Não, tem uma outra. Pois não, mas é a mesma coisa, tá? Um quer dizer o seguinte: aqui se refere à missa, onde Jesus é sacrificado, tá vendo? Em corpo e alma e espírito. Em toda missa isso acontece. Isso é sacrifício contínuo. Quando a Bíblia diz que é um sacrifício, um só, de uma vez para sempre, nunca mais se repete. É isso? Até é orientado para as pessoas que você não pode mastigar a hóstia. Porque algumas pessoas fizeram isso e sangue escorreu pelo canto da boca. Dizendo que é o seguinte: é o sacrifício cruento do Senhor Jesus. Por isso talvez tenha esse nome. Tem uma outra tradução, que eu me lembro que o irmão Watchman ali menciona, num dos livros dele, mas eu não tenho aqui. É torre elevada. Torre elevada. Porque os irmãos sabem de onde é que veio essa ideia de você construir casas e depois construir uma torre bem grande. Isso é do paganismo. Isso nunca foi da igreja de Jesus Cristo, nunca. De construir torres, né, apontando lá para cima. Isso é uma coisa totalmente pagã. Bem, aí os irmãos podem escolher ou incenso contínuo, ou... Muito bem, vai do ano 600 até 1500, mais ou menos. Né? Na verdade, Lutero foi o quê? 1500, alguém sabe? 17? Então, mais ou menos, né? Tá? Mais ou menos. Muito bem. Então, irmão, mais ou menos século XVI, não é isso? 1500 e alguma coisa já é século XVI. Então, aí, Deus levantou Lutero. E aí, então, vem a igreja em Sardes. Irmão, Sardes, olha, o que me impressiona nessa história das 7 igrejas, irmãos, é o nome de cada igreja, representa exatamente o período que a igreja estava atravessando. Sardes quer dizer reforma ou restauração. Então, com Lutero, depois da igreja passar 1000 anos, irmão, 6º século até o 16º século, século XVI, 1000 anos. Você vê quanta coisa foi introduzida, quanta prática, quanta limpeza que o Espírito Santo vai ter que fazer. E aí começou com Lutero, a reforma, tá vendo? E aí vai então de mais ou menos 1500 e alguma coisa, até 1827. Irmão, se você pegar os livros de Apocalipse, todo mundo vai dizer o seguinte: todas as 5 primeiras representam estágios da igreja, situações da igreja no sentido geral. Quando chega aqui em Filadélfia, o pessoal escapole, ele sai pela tangente, como se diz. Ele diz: Filadélfia foi o grande movimento de evangelização que nasceu no mundo. Negativo. A palavra, irmão, Filadélfia não significa nada disso, é amor fraternal. Amor fraternal não é pregar evangelho para pagão. Amor fraternal foi alguma coisa que o Espírito Santo fez no ano de 1827, na Inglaterra, na cidade de Plymouth, com um grupo de irmãos que eles viram que eles não deviam se chamar de clérigos nem de pastores, que eles eram apenas irmãos em Cristo. Tá vendo? E entre esse grupo de irmãos, entrou um irmão posteriormente, um pouco tempo depois, que eles já estavam reunindo, né? Eles saíram da chamada igreja anglicana da Inglaterra e começaram a reunir de uma maneira simples. Todos eram irmãos, apenas irmãos. Partiam o pão com a maior singeleza, a maior simplicidade, né? E encorajavam uns aos outros, na maior simplicidade. E aí, alguns anos depois, o irmão chamado John Nelson Darby, ele se uniu a esses irmãos. E por isso, eles passaram depois a ser chamados de darbistas. Darbistas. Né? Então, irmãos, com esses irmãos, a revelação que Deus trouxe para aqueles irmãos, na questão da palavra de Deus, olha, hoje quando você fala assim, Macintosh, ele era irmão.
Irmão que eu falo, brethren. Quando você fala brethren no meio evangélico, todo mundo já sabe que é aquele grupo lá dos Plymouth Brethren, os irmãos de Plymouth. Tá vendo? Irmãos, eles duraram 20 anos sem contaminação. 20 anos. Só 20 anos. Nesses 20 anos, vou dizer para você só alguns nomes: Mackintosh, Darby, Joseph Sais, Roberto Gouveia, Pember. Não. Whitefield não. Whitefield é da Reforma. Não, é antes, né? Acho que antes. O Penton, tá? Olha, irmão, o que você pensa hoje quando você fala assim, um irmão escreveu um livro impressionante, né? Por exemplo, tem um irmão que reunia com esses irmãos na Inglaterra ou nos Estados Unidos, não sei, e ele escreveu um comentário da Bíblia todinha, mas não escreveu o Pentateuco. Aí as pessoas pensaram, quer saber por quê? Alguns acham provavelmente que ele tinha tanto respeito pelo escrito de Mackintosh do Pentateuco, que ele falou, não, depois que o Mackintosh escreveu sobre o Pentateuco, eu não tenho coragem de escrever. O Delcio Meirelles teve coragem de escrever o Levítico, né? Você já conhece ele, né? Você já sabe que ele é corajoso, aquele irmão. Mas aquele irmão não teve coragem, não. Ele falou, não, depois que o Mackintosh escreveu, ele era dos irmãos. O Darby traduziu a Bíblia em 3 idiomas, para o francês, para o alemão e para o inglês. Eu tenho a tradução inglesa das melhores traduções que eu conheço. Aliás, o irmão Stephen Conn só prega com uma tradução do Darby, pequenininha, né? Tradução bem pequenininha, não sei bem que consegue enxergar, porque os olhos dele devem ser igual do Moisés, né? Que não escureceu. Eu já não consigo ler aquela letrinha tão pequena, né? Ele usa a tradução que ele prega o tempo todinho com a versão do Darby. Então, irmão, tudo que você tem hoje de melhor em apenas 20 anos de história, o que Deus levantou no meio daqueles irmãos, a riqueza, a revelação, não tem nada igual. Você sabe, aquele livro que eu traduzi e os irmãos, eu só publiquei 200 exemplares, já acabou, do Eras Mais Primitiva da Terra, foi escrito por um irmão que era brethren, que era irmão, que era o Pember, sabe? O irmão Christian falou com o meu irmão Delcio. Quando o Pember descreve os 6 primeiros capítulos do Gênesis, ele diz, é como se a gente estivesse lendo a Bíblia. Presta bem atenção. Como se. Não é a mesma coisa que lendo a Bíblia, não. Presta bem atenção. Senão você vai, lá fora você vai dizer que eu falei uma heresia, o Christian também, pior ainda. Não. Que quando você lê, irmão, é tão acurado, é tão preciso que ele escreveu dos 6 capítulos de Gênesis, que ele disse, é como se você estivesse lendo a Bíblia. Irmãos, eles duraram 20 anos. E essa data de 20 anos tem um significado para alguns grupos na história da igreja. Sabe? Parece que depois de 20 anos aconteceu alguma coisa. É muito interessante. Eu estava lendo vários livros que eu tenho de história da igreja. Muito interessante isso. Sabe? Depois de 20 anos, desmoronou. Aí Darby entrou em choque com o irmão chamado Newton, Benjamin Newton. Por causa de interpretação, o irmão Newton talvez estava realmente errado, mas ele não escreveu com a intenção sobre a pessoa de Jesus. E o irmão Darby então falou, não, você tem que recolher tudo que você escreveu e queimar tudo esses livros. O irmão foi lá humildemente, recolheu tudo, e todos os irmãos que tinham comprado, ele pediu para trazer de volta, fizeram uma fogueira, queimou tudo. Mas o Darby não perdoou. O Darby não o perdoou. E aí então esse irmão foi recebido pela assembleia do George Muller. George Muller era outro, que era irmão. Aquele que cuidava lá dos 2.000 órfãos lá em Bristol. Fala, o homem famoso sobre oração. Tá vendo? Então, quando ele foi recebido lá pelo irmão George Muller, aí o Darby disse, você não pode receber esse irmão. Ele disse, posso? Primeiro que nós estamos em outra cidade. A igreja onde você está é em Plymouth, eu estou em Bristol. Nós somos responsáveis diretamente com o cabeça da igreja. Essa é a primeira coisa. Segunda, é que o irmão já se arrependeu, já se retratou, e nós não temos. Então está tudo bem. Todos vocês estão excluídos. Excluiu a igreja todinha com George Muller e tudo mais. E aí, irmão, explodiu a divisão no meio dos chamados irmãos, e até hoje não parou. Até hoje. Tem um irmão nosso, o irmão Cláudio Bilto, que ele morou lá na Inglaterra, e acho que em Londres mesmo, né, pertinho lá de Londres. Ele disse que lá quando vem um irmão assim, daqueles bem antigos, tem muita palavra do Senhor, que tem assim 4, 5, 10, 20, 30 grupos dentro da cidade, todos eles são grupos da unidade, mas ninguém encontra um com o outro.
né? É a unidade da divisão, a divisão da unidade. Eu não sei bem que é o nome que dá, não, mas é mais ou menos isso. Só tem uma coisa: eles estão um pouquinho mais avançados do que nós aqui, em Belo Horizonte ou no Brasil. É que quando vem um irmão, assim, tem uma palavra, eles juntam todinho, num lugar só, para todo mundo ouvir aquele irmão. Aí todo mundo fica lá, tal, cumprimenta e tal. Quando acaba, cada um vai para a sua toca. Irmão, preste bem atenção o que eu estou falando aqui sobre Filadélfia. E lembra do que nós falamos aqui, que não tem. Aí você talvez vai entender um pouquinho. Tá? Irmão, quando você tem o coração de Filadélfia, quando o Espírito Santo abre os seus olhos para você ver a unidade do corpo de Cristo, que todos os irmãos são irmãos, membros do mesmo corpo. Tá? Porque você sabe que tem irmãos que são difíceis de você conviver com eles. Que tem. Você não pode falar que não tem, não. É isso? Por isso que a palavra de Deus diz: suportando-vos uns aos outros. Alguém diz que não é suportando, sim, irmão. Tem situação que você tem que suportar. Você sabe que é difícil. Entendeu? E é difícil suportar aquela situação. Né? Tem irmão que é difícil mesmo. Não tem a menor dúvida. Né? Você sabe, eu conheço a história de um irmão também famoso. Ele escreveu não sei se é a graça salvadora do humor, uma coisa assim. Um livro que eu tenho em casa, pequenininho. Né? A graça salvadora do humor. Esse irmão, ele tinha alguns pontos de vista diferentes. Estava na conferência, a famosa conferência de Keswick, lá na Inglaterra, que existe até hoje. Então, tinha uma irmã daquelas, né, muito fortes, né, e muito sanguínea, né, sanguínea e colérica, né, que não aceitava de jeito nenhum a posição dele ali, e então ficou sabendo que ele tinha sido convidado, né, para participar, e então, de manhã, na hora do café, aquele irmão ia fazer uma pequena preleção, lá na hora do momento de oração. E aquela irmã trabalhou com todos os irmãos da liderança, dizendo: esse irmão ele não deve participar. Não tinha nada contra ele, era só ponto de vista. Só ponto de vista. Porque o irmão não tinha nada contra a vida dele, era uma pessoa, né, impecável no Senhor. Mas ele era espiritual demais. Aí o que aconteceu? Aí, na hora da oração, lá na hora do café, então aquele irmão fez uma pequena palestra, a irmã está sentada lá, e ele deu a oportunidade: irmãos, vamos ter um momento de oração. Ela levantou e expressou todo o sentimento, toda a amargura do coração dela naquela oração. Quer dizer, ela não fez oração, coisa nenhuma. Entendeu? Ela fez um ataque direto àquele irmão. Né? E falou que não devia, que o Senhor devia pôr para fora, que aquelas pessoas que não devem e tal, mas assim, diretamente com aquele irmão. Sabe o que ele fez? Quando ela acabou de orar, ele disse: irmãos, vamos cantar aquele hino que nos fala que Deus atende às nossas orações. O irmão entendeu? Ela tinha orado pedindo para Deus fechar a boca dele e entendeu? Amarrar ele. E ele disse: irmão, vamos cantar aquele hino que fala sobre Deus ouve as nossas orações. Ou seja, que o Senhor ouça a sua oração.